Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos com um novo episódio de louças e videojogos. E desta vez, eu estava pensando em falar a respeito de uma franquia de jogos, que eu já abordei lá no meu canal de jogos, que é a franquia Mega Man, né? E eu já falei, acho que no podcast algumas vezes, né? O pessoal já chegou a falar algumas vezes, mas a gente chegou, né, no próximo do Bar da Genilza, a cogitar a possibilidade de fazer um episódio com o Mega Man. A gente tinha até combinado com o Moisés, com o Fábio, só que por conta de agenda, por conta de a gente não ter conciliado direito as agendas, né, a gente não conseguiu gravar. Foi uma conversa que a gente estava querendo fazer muito, né, porque é um jogo que a gente gosta bastante, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Mas a primeira coisa quando eu penso em Mega Man, eu penso em duas pessoas, né? A primeira pessoa que eu penso é o meu amigo Moisés, né? Que foi uma pessoa que sempre foi muito entusiasmada, sempre gostou muito da franquia. E ele, né? Ele é um jogador exímio, né? Que ele é um excelente jogador, né? Que ele conseguia, né, pegar, sempre quando surge um novo jogo de Mega Man, ele conseguia pegar o jogo e assim, menos de uma semana, às vezes em poucos dias, ele já estava virando o jogo com uma vida, né? Era uma coisa que ele gostava de fazer, né? E era uma coisa que ele sempre gostava de falar para o pessoal, né? Não, eu virei o Mega Man com uma vida. E realmente era uma coisa bem é, como é que eu posso dizer, extraordinário, né? Porque o Mega Man, pelo menos acho que nos 3 primeiros jogos, ele é um jogo realmente muito desafiador, né? Porque você tem fases muito difíceis, né? Inimigos com que você tem que entender os padrões direitinho, né? Então, quando ele fez isso inicialmente, né, tanto no Mega Man 1, no Mega Man 2 e no Mega Man 3, né, a gente ficava bastante impressionado. Nos outros jogos, né, também você precisava de alguma habilidade, mas a partir do 4, né, são jogos um pouco mais fáceis, né, pelo menos na série clássica de Mega Man. Eu só não sei se ele conseguiu virar o Mega Man 9 ou o Mega Man 10, né, porque depois disso eu não acompanhei mais vamos dizer assim, a dinâmica de jogos que ele estava jogando. Mas eu e o Fábio, né, na época a gente tentou organizar essa conversa e infelizmente ela não rolou, né? Mas de qualquer maneira, né, a gente, um dos meus amigos é o Moisés e o outro é o Lucas, né? Que o Lucas é uma pessoa que gosta bastante da franquia, sempre está muito informado, né? É uma pessoa que é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe sobre a franquia Mega Man, né? Se você for perguntar qualquer coisa para ele, ele vai saber falar sobre os desenvolvedores, sobre os jogos, né? E geralmente eu estou aprendendo bastante coisa com ele, né? Porque ele sempre está trazendo uma coisa diferente, uma coisa nova com relação ao Mega Man. Mas Mega Man para mim, né, é aquele jogo, né, relativamente difícil e que faz referência, né, ao Astro Boy, né? E eu já tinha tido contato com o Astro Boy através das animações, né? E a priori, né? O fato dele ter essa referência com o Astro Boy, ele traz uma força bem grande, né? Os personagens muito fáceis da gente poder identificar, né? A questão de ter um vilão carismático, que é o Dr. Willy, né? E ter a sua contraparte, que é o Dr. Light. Então eu lembro que isso era uma coisa que era muito marcante, né? Quando a gente jogava os jogos de Mega Man. E desde o primeiro jogo, né, isso daí está bem marcado, né? O fato do Dr. Willy ser aquele vilão muito insistente, né? Que tipo sempre está voltando e volta de uma maneira diferente. E também um vilão traidor, né? Que de uma certa forma você acha que você venceu ele está te pedindo perdão e daqui a pouco ele vem de novo com uma nova um novo modo de tentar te vencer. Então
pra mim o Mega Man tem muito disso. E recentemente, né, a gente tem tido muitas interações novas com o Mega Man, né? E com o estilo de jogo de Mega Man, né? A gente tem a comunidade indie desenvolvendo diversos jogos, né? A gente teve, né, aquele momento do Mighty Number 9, né, em que a comunidade de fãs de Mega Man acreditou que o Mighty Number 9 poderia ser uma retomada da série Mega Man, né, depois que a Capcom abandonou a franquia durante muito tempo. Mas infelizmente, né, o acabamento ruim, a entrega que não foi de acordo com que vamos dizer assim, as pessoas que estavam bancando esse crowdfunding gostaria que ficasse, né, o jogo. O jogo teve diversos problemas, né? Ele é um jogo mal acabado, ele é um jogo que teve uma entrega demorada, não teve todas as entregas. Eu lembro que na época do Mighty Number 9, né? Logo depois que a gente teve um problema com relação à questão das entregas, a questão da performance do jogo, eu tive uma discussão boa com meu amigo Léo, né, a respeito do jogo. E ele muito irredutível, dizendo que criticando o jogo, e eu acho que as críticas dele são válidas, né? Eu acho que tem isso, a entrega do jogo realmente foi ruim, mas eu acho que as pessoas que realmente ficaram mais indignadas, né, com relação a isso daí, são as pessoas que efetivamente acabaram participando, né, do financiamento, né? E eu acho que o Mighty Number 9, tipo assim, ele nem é um jogo tão ruim, né? Ele é um jogo mal acabado, ele tem os problemas dele, mas eu acho que o pior problema do Mighty Number 9 é que ele trouxe uma questão ruim, né, para a questão do financiamento coletivo, que as pessoas passaram a confiar menos, né? Existem financiamentos, né, que efetivamente são bem exitosos, né? A gente tem acho que o Hollow Knight foi um dos jogos que foram financiados por financiamento coletivo, né? Eu acho que o próprio Celeste também, né? Tem vários jogos que foram muito nessa pegada e fizeram boas entregas, mas não foi o caso do Mighty Number 9, né? Então eu acho que o pior problema dele não foi necessariamente a entrega, né? Para quem financiou foi, né? Para quem financiou foi, mas para o resto da comunidade foi justamente isso, né? Que as pessoas passaram a confiar menos no financiamento coletivo, que é uma ferramenta importante para os jogos indies, né? Para os jogos das grandes empresas, né? Você vai ter as publicadoras, você vai ter um capital financeiro, né, mais disponível para que esses jogos venham a ser desenvolvidos, né? Mas para os jogos pequenos é uma luta, né, para as empresas indies, né? E infelizmente o Mighty Number 9 acabou trazendo uma dificuldade adicional, né, no que diz respeito a esses jogos virem a ser financiados, né, na minha opinião, né? Podem até ter outros financiamentos que foram ruins também, mas eu acho que o mais icônico, né, foi o do Mighty Number 9. Então realmente, mas ele acabou trazendo, né, de uma certa forma, um sentimento de insatisfação, né, com a Capcom. E logo depois, né, a gente teve o lançamento do Mega Man 11. Mas mais do que o lançamento do Mega Man 11, né, e do fracasso do Mighty Number 9, né, enquanto proposta, e eu acho que o mais importante disso tudo é que muitos jogos baseados, né, na jogabilidade de Mega Man surgiram na cena indie. E eu acho que esse é o legado positivo, né, dessa insatisfação da comunidade, né. Agora a Capcom está com um novo projeto de um novo Mega Man clássico, que é o... Agora eu esqueci o nome, Mega Man ou ver alguma coisa. O nome não é muito bom, né? Eu chamaria de Mega Man 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Steam para ver qual é que é o nome. Mas enquanto eu vou vendo aqui,
Então, quer dizer, a Capcom, infelizmente, ela não trata a franquia da maneira que deveria ser tratada, né? E, e quem é fã da franquia fica muito insatisfeito, né? O último jogo parecido com o Mega Man, que eu gostaria de destacar, né? Que eu já destaquei no canal, já falei a respeito dele, né? Mas vou falar aqui de novo, né? É o Gravity Circuit, né? Que é um Mega Man mais melee, né? Mas ele é um Mega Man que tem golpes especiais, que tem um desafio interessante. Ele acaba trazendo diversos aspectos bons. O pessoal que desenvolveu o primeiro jogo, o Gravity Circuit 1, eles já estão com um novo jogo, né? O Gravity Circuit 2 já em desenvolvimento, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque o jogo teve o seu reconhecimento, né? E tá havendo uma continuação. Deixa eu ver aqui. Mega Man Dual Override. Não, esse nome é muito horroroso, né? Eles poderiam colocar um 12 no negócio, né? Pelo menos já ajudaria, né? Mas e aí o que acontece? O Gravity Circuit, né? Ele é um bom exemplo de outros jogos do Mega Man que estão na Steam, né? Que podem ser jogados e que olham muito para o que o a Mega Man Classic fez, o que o Mega Man X fez, né? E trazem esse modo de jogo que é o que interessa muito para quem joga Mega Man, né? Para quem gosta de jogar esse tipo de jogo. Tem uma outra pessoa também que gosta bastante de Mega Man, que é o meu amigo Fábio, né? Mas geralmente quando eu penso em Mega Man, eu penso nessas três pessoas, né? No Fábio, no Lucas e no Moisés, né? Então, eu espero que a gente consiga ter outros jogos de Mega Man para o futuro, né? E que a gente continue atento, né, a outros jogos que não necessariamente são Mega Man, mas que trazem os conceitos da jogabilidade, né? E tragam novidades também, né? Se você, por exemplo, for ver o Gravity Circuit, ele traz diversas novidades à franquia, né? E que a Capcom pode estar incorporando aos jogos de Mega Man, né? E outros jogos também podem estar incorporando, né? Então acho que é bem interessante a gente sempre ter esse olhar, né? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar, tá? Eu acho que eu estou aqui atento, né, com as notícias com relação ao Mega Man Dual Override, né, que é esse jogo anunciado pela Capcom, né? Mas eu acho que é importante a gente estar atento aos outros jogos, né? Que estão na Steam, que estão no GOG, né? Que observam para esse tipo de jogabilidade, né? E trazem uma experiência bacana também. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem. Editado por Mauro César.